Dai pergunta se tem unidade da Silicone Center em Santa Catarina. Dai, ainda não, né? Pode ser que, quem sabe, o ano que vem. Mas se você que é de Santa Catarina, quer passar, né, numa consulta, a gente tem a modalidade de teleconsulta também, né? Então você pode marcar a sua consulta, a gente atende você pela modalidade de teleconsulta e aí você se programa para você poder realizar a cirurgia aqui conosco aqui em São Paulo, tá? Renata gostaria de operar em junho do ano que vem. Ela tem uma filha de 1 ano. Ela perguntou quanto tempo de repouso, pois precisará cuidar da filha. Muito comum também, é muito comum mesmo essa pergunta. Muitas pacientes que procuram a gente têm filhos pequenos, né? E precisam cuidar desses filhos. E realmente uma coisa isso vai conflitar um pouquinho com o pós-operatório, principalmente mais inicial. O pós-operatório total, para o paciente, eu sempre falo, né? Para o paciente ter uma vida completamente normal, sem nenhum tipo de restrição, ele dura geralmente 2 meses. Mas é claro que dentro de 2 meses, parece muito, vão ter períodos mais curtinhos que vão ser mais restritos e períodos mais longos aí que já vão ser quase uma vida normal. Os primeiros 15 dias geralmente é um período que é um pouco mais complicado para conseguir cuidar de um filho pequeno, porque a paciente tem que ficar com o braço mais quietinho. Eu falo que é o cotovelo sempre grudadinho no tórax, ou eu brinco sempre, quem já passou comigo consulta lembra que é bracinho de dinossauro, né, que é o bracinho travadinho. Então você vai poder comer, fazer as atividades mais básicas, mais pertinhos aqui, mas nada que você tenha que esticar muito o braço ou levantar, você vai poder nessas 2 primeiras semanas. Então cuidar de uma criança pequena envolve bastante movimentação de braço, aí, então isso vai te atrapalhar um pouquinho. Não quer dizer que você tem que ficar de cama, parada, inválida, não, pelo contrário, é até bom que o paciente saia, ajude no cuidado, mas é vital que você tenha alguém para te ajudar. Então, a sua mãe, que é a avó da nenê, ou o marido, ou uma amiga, uma tia, uma prima, sempre ter alguém, ou às vezes até o paciente não tem ninguém perto, mas consegue contratar uma babá, uma profissional que vai ajudar ali, uma enfermeira, porque ter alguém do lado para fazer principalmente a parte mais pesada ali, de pegar no colo, de levar, é sempre importante para nesse pós-operatório, para você acabar não prejudicando ali o seu pós-operatório e acabar tendo complicação, algum problema, tentando ajudar. Lógico, a gente sabe que ninguém vai deixar de cuidar do filho, mas às vezes se você programar direitinho, ainda mais você que com toda a razão fez aqui, já tem uma programação legal, já quer operar daqui a alguns meses, então dá para se programar, dá para fazer todo um planejamento legal, sempre vão ter alguém aí do lado, realmente, pelo menos nas primeiras 2 semanas para te ajudar. Ana Júlia, essa Ana Júlia é famosa, hein? Perguntou por que só colocamos por cima do músculo. Boa pergunta, essa pergunta também é muito comum na consulta. Não é que a gente só coloca por cima do músculo, não só aqui, como em qualquer outro lugar que você for, qualquer outro cirurgião plástico que você passar, geralmente a primeira escolha, a técnica que a gente sempre elege como a melhor, assim, geralmente a mais indicada para quase todo mundo, é por cima. Porque é uma técnica muito mais simples, muito menos invasiva, uma técnica muito menos agressiva, a recuperação é muito mais rápida, mais fácil, ela dói muito menos, nem se compara. A mama fica mais arredondada porque a prótese está mais exposta, quando ela está mais para fora, né, mais superficial, a mama parece mais, ela arredonda mais, marca mais. Mas o grande motivo da gente sempre preferir a técnica por cima do que a técnica por baixo é uma outra coisa que é a evolução a longo prazo. Isso é bom até falar em live, porque eu falo muito bem aos pacientes na minha consulta, mas às vezes a paciente não sabe isso, não passou comigo, não sabe disso. Imagina que essa minha mão aqui é o músculo de vocês, tá? E aqui é a mama de vocês que vocês têm hoje em dia. Então, minha outra mão é a mama e aqui é o músculo. Com ou sem prótese, ou prótese por cima ou prótese por baixo do músculo, independente da técnica que for usada, com o passar dos anos, com o envelhecimento, com as mudanças que a paciente vai tendo aí ao longo da vida, toda mama natural acaba cedendo um pouquinho, apresenta um caimento ao longo dos anos. Normal. Algumas vão cair mais, outras vão cair menos, mas sempre cai um pouquinho. A gente põe a prótese por cima do músculo, além de todas aquelas vantagens que a gente citou, né? Ser mais simples, menos invasivo, menos perigoso, a recuperação é melhor, dói menos, fica mais arredondadinho, mais exposto. A grande diferença é que a prótese ela fica junto com a mama, solta aqui. Então se a sua mama natural começar a ceder com o tempo, a prótese vai junto. Então desce a mama e desce a prótese junto. Às vezes fica uma mama depois de alguns anos com um pouco mais de caimento, mas fica um peito bonito, natural, normal, só com um pouquinho mais de caimento. Normal, como já seria sem a prótese. Agora quando a gente coloca a prótese por trás do músculo, além de ser uma técnica mais agressiva, mais invasiva, com muitos mais riscos ali de complicação, tanto a curto quanto a longo prazo, tu vê muito mais, nem compara, a recuperação ser mais complicada, mais restritiva, da prótese não aparecer tanto, porque como ela fica embaixo do músculo, ela fica meio esmagada ali, então ela não fica tão arredondada, ela não marca tanto. Além de todas essas características, a grande diferença é que a técnica por baixo do músculo, ela prende a prótese, a gente fecha a prótese ali atrás do músculo. O que acontece com isso? Isso não vai impedir que a mama natural que você tem aqui na frente, que estava lá, sempre estava, vai ceder com o tempo, ela vai começar a ceder também, vai passando os anos, ela vai caindo pelo envelhecimento. Mas dessa vez a prótese não vai junto, ela ficou presa. E aí a prótese fica lá em cima e a mão fica lá embaixo. E começa a ter um desencontro da prótese da mão. Você olha para o paciente, você consegue enxergar um volume alto que é a prótese e um volume mais baixo que é a mão. E a gente chama isso de dupla bolha.
E esteticamente é muito estranho, muito agradável, é muito mais desagradável do que um caimento normal. Por quê? Porque não é normal, não é natural você ver um peito que tem um degrau no meio dele. Né? Com certeza. Depois, se vocês quiserem procurar, depois dupla bolha, chama isso, ou em inglês double bubble, é uma complicação muito frequente na técnica por baixo. Então, na grande maioria dos pacientes, toda paciente que é possível, a gente prefere sempre colocar por cima. Para colocar por baixo hoje em dia, ficou restrito para alguns casos muito específicos, exceções aí à regra, que aí é impossível colocar por cima, então a gente acaba usando a técnica por baixo como uma alternativa, um plano B. Mas na prática, não é que a gente só quer botar por cima, não. Acaba sendo melhor para todo mundo, principalmente para paciente. A Laís operou conosco há 3 anos. Ela perguntou quando ela pode trocar o volume da prótese dela. Com 3 anos, já vou dar a resposta para ela direcionada, já pode. Mas tem que sempre pensar nos prós e contras, né? Tipo, vai passar por uma nova cirurgia. Então assim, o tempo mínimo para você trocar no tamanho, coloquei, mas eu quero um tamanho maior, a gente sempre pede 12 meses. Então vamos supor, operou agora, novembro de 2023, operou, e aí daqui a pouco quer já aumentar para um tamanho maior, a gente pede para esperar pelo menos até novembro do ano que vem, passando esse um ano aí de pós-operatório. Por quê? Porque até um ano tá tudo ainda cicatrizando lá por dentro. Parece que não, mas lá dentro da mama está passando por uma série de processos de cicatrização. E se você opera alguém antes desse período, a não ser num caso de urgência, no caso de uma complicação, se você opera ele só porque quer aumentar o tamanho, mudar o tamanho, se você vai fazer esse paciente correr muito mais riscos de problemas no pós-operatório do que ele teria se esperasse pelo menos 12 meses. Então, o tempo mínimo são 12 meses. Então, 3 anos já pode. Agora, o que sempre pensar, e aí por isso que é importante passar em consulta, conversar com a gente, para a gente avaliar, tentar entender o que o paciente quer, é que às vezes precisa pensar se vale a pena você passar tão rápido por uma nova cirurgia para mudar, às vezes não tanto, aumentar um pouquinho, Se dependendo da queixa, vale a pena já, troca com 3 anos. Dependendo da queixa, a gente consegue mostrar que às vezes vale a pena esperar um pouquinho mais, de repente mais alguns anos para a mama ficar, às vezes, apresentar um caimento maior, aí sim fazer uma segunda cirurgia, ou às vezes está ali para engravidar, então engravida primeiro, depois opera. Então, não tem uma proibição ou uma data exata. Só não pode fazer antes de 12 meses. Depois de 12 meses, quem já quiser trocar para um tamanho maior já é permitido, mas é sempre bom conversar, explicar para o médico por que você já quer trocar tão rápido, e o médico vai tentar te explicar o que dá para fazer, qual é o melhor, então qual é o aumento necessário, qual é o aumento mínimo. Uma coisa que é muito comum, o paciente vem com uma prótese, vamos supor, de 300 ml e quer botar 350. Essa diferença de 50 ml parece muito quando a gente fala aqui, mas se você for na prática não é tão grande assim. Então trocar uma de 300 para 350 quase que não dá para perceber a diferença. A gente que o médico vê todo dia, a gente percebe, mas quase ninguém vai ver. Então a gente também explica que se for para trocar, tem que trocar com uma diferença um pouquinho maior, para poder dar uma diferença mesmo, senão você acaba se frustrando aí nessa